Alma extraterrestre explica a verdadeira história da humanidade. Há cerca de 450 mil anos atrás, uma civilização extraterrestre de um planeta distante aterrissou em nosso solo. Essas entidades colossais possuíam uma inteligência monumental e tecnologias incompreensivelmente avançadas para aquela época. Essas criaturas eram conhecidas como verdadeiros deuses, que possivelmente teriam sido os responsáveis pela criação de toda a raça humana. Mas seriam eles os arquitetos e cultivadores dos seres humanos? No vídeo de hoje, vamos revelar que civilização foi essa e se eles realmente foram os responsáveis pela criação da humanidade. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E agora vamos ao vídeo. Para iniciarmos sobre esse assunto, precisamos voltar lá atrás, adentrando os primórdios da civilização terrestre, e estou falando dos sumérios. Para quem não conhece, esses antigos habitantes dos polos eram não apenas pioneiros, mas mentes extraordinariamente avançadas. Dominavam a astronomia, arquitetura, medicina e matemática numa era que a roda de pedra nem era entendida. E a grande pergunta é: como possuíam tal conhecimento na Idade da Pedra? Os sumérios não só tinham dados precisos sobre Plutão, que foi descoberto pelos humanos apenas em 1930, mas também eram mestres da agricultura, comércio e leis. Eles erguiam sistemas políticos enquanto moldavam, literalmente, o barro de suas terras em escritas cuneiformes. Essas tábuas de argila, datando de 1849 na Mesopotâmia, revelam os primórdios do maior enigma humano. O historiador e linguista Zecharia Sitchin dedicou mais de 3 décadas para decifrar essas placas e, segundo suas descobertas, as 14 tábuas narram a chegada de alienígenas na Terra, conhecido como os Anunnaki, que aterrissaram no Golfo Pérsico em busca de ouro. Essas inscrições antigas delineiam uma saga em que os Anunnaki colonizaram a Terra e engenhosamente deram forma à humanidade por meio de engenharia genética. Mas será que essa é a verdade oculta por milênios? Eles realmente foram responsáveis pela criação da humanidade? Você vai entender todos os detalhes dessa história agora. Os deuses sumérios responsáveis pela criação do homem. Os deuses Anunnaki eram gigantes possuidores de grande conhecimento, responsáveis por transmiti-los para a civilização suméria da antiga Mesopotâmia. De acordo com um grupo de historiadores, os Anunnaki são divindades sumérias, acádias e babilônicas, que seriam descendentes do deus sumério do céu, chamado Anu, com sua consorte, a deusa da terra Ki. Ademais, a origem da palavra Anunnaki provém da língua suméria, cujo significado é aqueles que vieram do céu. Entretanto, para outro grupo de historiadores e teóricos dos deuses astronautas, os Anunnaki seriam, na verdade, seres que vieram de outras galáxias, cujo objetivo era organizar a raça humana em uma sociedade. Ou seja, desenvolver um estado hierárquico com códigos, leis, escrita e metodologia nas construções. No ano de 1849, um grupo de arqueólogos descobriram na região da antiga Mesopotâmia 14 tábuas de argila com escrita cuneiforme, forma de escrita considerada a mais antiga já escrita pelas civilizações. Dessa forma, o arqueólogo do Azerbaijão, Zecharia Sitchin, 1920-2010, passou cerca de 30 anos traduzindo as tábuas, publicando as traduções em uma série de livros intitulados de As Crônicas da Terra. De acordo com as traduções, as tábuas descreviam uma raça de alienígena que teria vindo à Terra com a intenção de explorar o ouro do planeta. Enfim, esses alienígenas eram os Anunnaki, que colonizaram o planeta e criaram a raça humana através de manipulações genéticas. Os Anunnaki foram deuses da antiguidade, gigantes que possuíam habilidades extraordinárias. Também eram conhecidos como Anakim em hebreu e nórdicos em louros. Além disso, o termo Anunnaki ou reptiliano possui o mesmo significado de Elohim, citado em Gênesis, e Nefilim, citado no livro de Enoque. Ademais,
O símbolo sumério dos Anunnaki em todas as pictografias sumérias é um disco alado, que pode se referir a uma representação do seu planeta Nibiru, ou simplesmente representar sua capacidade de voar, o que difere de uma fonte bibliográfica para outra. O Anunnaki e a origem da Terra. A mais completa fonte de informações sobre a origem da raça humana se encontra entre os achados arqueológicos da antiga civilização suméria. De acordo com historiadores e arqueólogos, a Suméria se estabeleceu entre 5.500 a 4.000 a.C. Dessa forma, após o grande dilúvio, os sumérios foram os cofundadores da primeira grande civilização da Mesopotâmia, localizada na região entre os rios Tigre e Eufrates, atual Iraque. Ademais, a civilização suméria influenciou na formação das sociedades que se seguiram posteriormente, como as sociedades grego-romanas que, por sua vez, influenciaram o mundo ocidental. Por exemplo, as técnicas de medicina, arquitetura, engenharia e hidráulica, baseados nos conhecimentos em matemática, química, física e astronomia. De acordo com as tábuas encontradas na antiga Mesopotâmia, os Anunnaki vieram de um planeta chamado Nibiru, que foi descoberto pela NASA em 1906, sendo nomeado como Planeta X. No entanto, ainda não foi confirmado se esse planeta pertence ao nosso sistema solar, já que possui uma órbita diferente de outros planetas com relação ao Sol. Então, para os sumérios, a origem do planeta Terra seria a partir de uma colisão entre dois astros. Inicialmente, no lugar da Terra, existia um planeta bem maior chamado Tiamat. Certo dia, uma das duas luas de Tiamat colidiu com o planeta, o dividindo em duas partes. Dessa forma, uma das partes deu origem ao planeta Terra, enquanto a outra se fragmentou, formando o cinturão de asteroides localizado entre Marte e Júpiter. A origem da raça humana. Por causa da colisão entre Tiamat e uma de suas luas, o planeta Nibiru teve sua órbita alterada, consequentemente fazendo com que o planeta passe próximo à Terra a cada 3.600 anos. No entanto, isso fez com que a atmosfera de Nibiru se desestabilizasse. Por isso, os Anunnaki vieram à Terra para explorar o ouro que serviria para restaurar a atmosfera do seu planeta. Segundo alguns historiadores, os Anunnaki vieram atrás do ouro por propiciar a vida longa e favorecer o desenvolvimento de suas capacidades metafísicas. Portanto, ao encontrarem ouro, Anu, deus do céu sumério, o regente do planeta Nibiru, estabeleceu 7 assentamentos de terras, dividindo entre seus 2 filhos, Enki e Enlil. A essa região foi dado o nome de Edim, originando o termo Jardim do Éden, ou seja, o berço da humanidade, cuja capital se chamava Nippur, o umbigo do mundo. Nessa época havia mais de 600 Anunnakis habitando a Terra, e 300 deuses inferiores que tripulavam a estação espacial intermediária. Então, cansados do trabalho duro de exploração do ouro, os Anunnaki resolveram aprimorar os hominídeos, criaturas primitivas que habitavam a Terra, que não eram humanos e nem macacos. Para isso, os Anunnaki misturaram seu material genético com desses hominídeos, programando-os geneticamente para desenvolverem capacidades necessárias para tais serviços. Dessa forma, através da hidratação foi desenvolvido um modelo hominídeo padrão. O modelo possuía boa estrutura, era bípede com 5 dedos nas mãos, sendo um polegar anteposto, proporcionando habilidades manuais. Já a inteligência e o raciocínio era suficiente para realizar tarefas complexas. Enfim, desse modelo matriz, uma população de servos híbridos inteligentes e férteis foi formada, dando origem ao Homo sapiens. Primeira civilização. Foi criada então a mais surpreendente civilização de todos os tempos, a Mesopotâmia, desenvolvendo edificações complexas e grandiosas, além de estabelecer organizações sociais e administrativas, códigos de leis, literatura, música e dança. Enfim, todos os assentamentos eram presididos com 2 jurisdições sagradas e uma divindade, onde foi construído um ziggurat, monumento em formato de pirâmide a um sacerdócio Anunnaki, para governar através de um código de justiça e moralidade. Então, graças aos ensinamentos dos Anunnaki, os sumérios deram início à escrita cuneiforme, ordem sexagesimal na matemática, conhecimentos de agricultura, astronomia, astrologia, cálculo, carpintaria e metalurgia.
além da descoberta do vidro, da roda, cerâmica, alfabeto, pesos, medidas e calendário. Conhecimento esses que são usados até os dias de hoje. Também foram responsáveis pela criação do primeiro calendário de festivais de Nippur, o mesmo que é usado atualmente como calendário religioso judaico. Foi um dos filhos de Anu, Enlil, que ficou encarregado de comandar os centros de controle da missão em Nippur. Já o outro filho, Enki, ficou a responsabilidade de controlar Duranque, ligação entre o céu e a terra. Juntamente com sofisticados portos, corredores de aterrissagem, torres de comando de voos espaciais que davam informações de órbitas ainda usadas nos dias de hoje. Por fim, após 342 anos do início da civilização suméria, houve o grande dilúvio na região da Mesopotâmia, cobrindo as cidades e os centros de comandos, o que levou Enki e Enlil a retornarem ao seu planeta de origem. Entretanto, deixaram seus filhos semideuses na Terra para que pudessem formar novas bases e assentamentos de torres de comandos e centros de mineração. A continuação da dinastia Unanake. Após o final do dilúvio e toda a terra secar, por volta de 3460 a.C., os Unanake instauraram uma nova dinastia, formada pelos filhos dos Unanake reis Enlil e Enki, com mulheres da terra, Marduk e Ninurta, que recolonizaram a nova cidade de Sinar, estabelecendo uma conexão espacial. Coincidentemente, essa dinastia data do mesmo período da primeira dinastia faraônica do Egito. E, inclusive, há escritos que confirmam a ida de Marduk, deus Ra, para o Egito. Posteriormente, jovens Unanakes desposaram fêmeas terráqueas. Dessa forma, Nabu, Utu e Nanana, filhos de Marduk, com uma terráquea formaram a terceira dinastia Unanake. Porém, não era mais tão simples manter a submissão dos homens aos deuses, o que resultou em guerra entre deuses e homens, onde usaram armas nucleares na península do Sinai e proximidades do Mar Morto. Enfim, os deuses Unanake abandonaram seus postos e voltaram para o seu planeta de origem. Atualmente, essa região está coberta de pedras enegrecidas e esmagadas e contém grandes quantidades de isótopo de urânio 235, que constata o calor de origem nuclear. Inclusive, visto por cima, é possível perceber uma grande cratera na região. Segundo historiadores, foi essa explosão nuclear que dizimou a civilização suméria no ano de 2014 a.C. Isso tudo aconteceu antes da Bíblia e existem suposições e teorias de que alguns dos nomes que constam na Bíblia são de sumérios. Será? Continua comigo para você entender. A civilização antes da Bíblia. A civilização suméria é reconhecida como a primeira civilização do mundo. As tabuletas de argila que mencionamos lá atrás, que foram traduzidas, contêm informações cruciais que revelaram verdades intrigantes por trás da história bíblica. O povo hebreu, por exemplo, segundo as descobertas, é descendente dos sumérios. A história de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. Abraão é o fundador da religião hebraica e figura central no Gênesis. Era originário da cidade suméria de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. As narrativas das escrituras bíblicas, incluindo eventos anteriores a Abraão, ocorreram na civilização suméria. A tradução das tabuletas revela uma versão da história diferente daquela apresentada pela Bíblia e pela Igreja. Essa divergência entre as histórias é o ponto de aprofundamento a ser explorado. A verdade sobre a vida de Adão e Eva. Você deve conhecer a história de Adão e Eva, mas existe algo além da história tradicional. Segundo as escrituras traduzidas, Adão e Eva tiveram 30 filhos. No entanto, um evento intrigante ocorreu nesse contexto: o surgimento de filhos gigantes e aberrações genéticas, marcando a chamada Era dos Gigantes e dos Nefilins. Esses Nefilins são o resultado do relacionamento entre anjos caídos e mulheres da terra, um episódio mencionado na Bíblia. Mas vale ressaltar que a Bíblia não menciona explicitamente a origem extraterrestre desses seres. Mas, segundo a narrativa apresentada, eles têm relação com outros planetas.
Então, Adão e Eva são filhos dos Unanakes com mulheres humanas. Sim, os seres responsáveis por essa era são os Unanakes, descritos como seres maiores que os humanos normais com asas. Os antigos povos, incluindo a geração de Noé, eram, em sua maioria, seres de estatura elevada. Nos dias atuais, foram realizadas explorações de antigas civilizações e sítios arqueológicos, e foram descobertos esqueletos de seres gigantes, fornecendo evidências da existência desses gigantes na Terra. E essa fase ocorreu antes do dilúvio. E é isso que vou te mostrar no próximo tópico. Nascimento dos monstros da mitologia. A civilização suméria desse período está intrinsecamente relacionada a diversas histórias presentes em mitologias antigas. Personagens notáveis como Hércules e Thor, que protagonizavam combates contra gigantes minotauros e outras aberrações, têm suas origens nessa época, resultantes do relacionamento entre os Unanakes, anjos caídos e mulheres da Terra. Além disso, mitologias hindus também possuem textos em sânscrito que remontam a essa era, descrevendo deuses voando em máquinas voadoras e enfrentando gigantes e monstros. Essas narrativas sugerem uma conexão profunda entre diferentes mitologias e eventos que ocorreram durante a Era dos Gigantes. Se analisarmos a história dos Unanakes, compreendemos uma divisão significativa entre eles. Existem Unanakes que buscam atrapalhar e impedir a humanidade de atingir seu potencial máximo de desenvolvimento. Esses seres almejam controlar e abafar o progresso humano, desejando que as pessoas vivam vidas simples, restritas a trabalhos básicos, possuindo apenas um patrimônio financeiro mínimo para uma existência tranquila, limitando-as para que não se torne uma ameaça percebida por eles. Nesse contexto, as religiões são utilizadas como ferramentas para alcançar esses objetivos. Muitos líderes religiosos, como pastores, propagam a ideia de que a felicidade do homem reside em possuir apenas o essencial: comida na mesa e uma boa mulher. Essa perspectiva busca manter a humanidade em um estado limitado de desenvolvimento, evitando que atinjamos nosso potencial total. No entanto, a compreensão mais profunda nos revela que, como seres humanos, somos feitos dos Unanakes. Possuímos o DNA desses seres. E quando a fonte criadora enviou os Unanakes para deixarem a humanidade se desenvolver, foi porque o ser humano estava alcançando um nível conectivo e de consciência significativo. Espíritos, fragmentos dessa fonte criadora, começaram a habitar a Terra, contribuindo para a formação do que somos hoje. Isso explica nossa capacidade de ir tão longe em termos de potencial e desenvolvimento. O fim da civilização da Suméria. Os babilônios chegaram com força e substituíram a civilização suméria gradualmente, e construíram sobre o legado sumério seu próprio império na região da Mesopotâmia. A transição entre a civilização suméria e a babilônica ocorreu ao longo de um período de tempo, com diferentes influências e 7 eventos que moldaram essa transformação. Evento 1, domínio amorita. Os amoritas, um povo semita, gradualmente assumiram o controle da Suméria por volta do século 20 a.C. Eles estabeleceram uma dinastia babilônica, dando início à ascensão da Babilônia. Evento 2, o rei Hammurabi. Hammurabi, o 6º rei da primeira dinastia da Babilônia, desempenhou um papel crucial nesse processo. Ele unificou a Mesopotâmia sob o domínio babilônico e é famoso por ter criado o Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritas conhecidos. Evento 3, Mesopotâmia unificada. Hammurabi conquistou várias cidades da Suméria, integrando-as ao Império Babilônico. Esse processo de unificação trouxe elementos sumérios para a cultura e a administração babilônicas. Evento 4. Preservação da cultura suméria. Os babilônios mostraram respeito pela rica cultura suméria. Embora tenham introduzido suas próprias práticas e inovações, preservaram muitos aspectos da religião, literatura e tradições sumérias. Evento 5. Desenvolvimento urbano. A Babilônia tornou-se uma cidade importante e centro cultural, rivalizando com cidades sumérias como Ur e Uruk. Isso reflete a continuidade, em alguns casos,
O avanço nas realizações urbanas alcançadas pelos sumérios. Evento 6. Sincretismo religioso. Houve um sincretismo religioso onde divindades sumérias foram incorporadas ao panteão babilônico. Isso demonstra a influência contínua da cultura suméria na Babilônia. Evento 7. Declínio sumeriano. Ao longo do tempo, muitas cidades sumérias declinaram em importância, enquanto a Babilônia crescia como centro político e econômico. Eventualmente, a Suméria perdeu sua identidade independente. Assim, a transição entre a civilização suméria e a babilônica foi um processo gradual, com a Babilônia absorvendo e construindo sobre as realizações culturais, sociais e políticas dos sumérios. A influência suméria persistiu na região, deixando uma marca duradoura na história da Mesopotâmia. Qual sua opinião sobre os Anunnakis, hein? Deixe nos comentários. Agora me fala, você gosta do mundo do futebol? Então aproveite para acompanhar os vídeos do canal Bola na Área. O link vai estar aqui embaixo na descrição, ok? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.